Hello, Biters! Olá, tudo certo? Vamos para mais um Café com Bytes. Eu estou aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, a capital mineira que nos recebe para diversos podcasts. Entre eles, o do Café com Bytes, o CCB Indústria e muitos outros conteúdos. E eu vou começar hoje conversando com a Fernanda Nogueira, que é advogada e especialista em privacidade e lei geral de proteção de dados. Um tema que é tão abordado agora, não é mesmo, Fernanda? Tá super em alta, né? Eu acho que tem ganhado relevância, o que nos é feliz, assim, porque Sim. é um tema de muita relevância e, de fato, muito complexo. Pois é, e por falar em complexidade, Fernanda, a gente tem que sempre pensar nas crianças e nos adolescentes. Como é que a gente coloca a Lei Geral de Proteção de Dados em crianças e adolescentes que, na maioria das vezes, se não todas, tem que ter um responsável por trás? Exato. A gente, na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já trata especificamente desse tema, né? A gente tem o artigo 14 que traz ali a determinação de que a proteção de dados pessoais deve ser feita no melhor interesse do menor. Isso significa que a gente tem que ter uma análise contextual, entender e definir a finalidade, a necessidade daquele tratamento e também contextualizar aquilo do ponto de vista jurídico, legal, garantindo o melhor interesse da criança. Conversava com diversas pessoas e, entre nós, uma muito conhecida nossa, o Causa Neto, e ele, nos artigos que ele escreveu, ele, assim como você também, fazem parte da nossa lista de colunistas, e aí nós falávamos sobre a Barbie, né? Sobre ter a Barbie em casa com câmera, com interação total. E aí eu fico pensando, os dados da criança, quando a criança pega um celular, que ela bota o seu cadastro, que ela pega um brinquedo e faz o seu cadastro de forma online, isso deve ter um risco gigantesco. Com certeza. Os riscos, para além do tratamento de dados pessoais, a gente tem agora uma evolução com o uso da IA, né? A gente tem vários brinquedos, vários artigos, artifícios aqui em que a gente tem crianças e adolescentes usando essas ferramentas de uma forma indiscriminada, sem saber como é que esses dados depois são tratados. Então a gente tem, às vezes, coleta de dados biométricos, a gente tem uma análise de perfil comportamental sem saber como é que esses dados são tratados. Então, é de fato um risco muito grande e a Demais, gente né? vê hoje uma discussão enorme sobre a regulamentação do uso da IA, né? Um uso ético, um uso Uhum. responsável e como é que nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto escolas, enquanto agentes, podemos contribuir para garantir o melhor interesse. E aí vem uma pergunta: como é que os pais fazem para ter esse controle, né? Para ter digamos assim, cuidar dessa privacidade dos seus filhos? Existe uma normativa para isso? Então, quando a gente pensa em pais, automaticamente a gente já vem com a ideia de fazer um controle parental, né? Dos pais censurarem, dos pais fazerem um controle mesmo, ficarem vigiando aquilo que a Uhum. criança ou o adolescente está fazendo na internet. Mas muito mais importante do que isso, eu acho que a gente precisa pensar num empoderamento digital. E aí os Certo. pais, enquanto Aham. responsáveis, assim como a escola, né, Sim. e outros agentes, a gente precisa pensar em como dar às crianças, aos adolescentes, elementos e capacidade de perceber o que eles podem fazer e como devem fazer, como se Sim. proteger nesse ambiente que é tão arriscado, tão amplo e que a gente não tem a visibilidade do que vai acontecer depois. Pois é, mas aí a gente está falando de crianças que cada vez mais, né? A gente brinca muito, tem vários memes na internet, que o bebê já sai tirando selfie, já tá com o celular, a tela chama muita atenção. Nós conversávamos ontem aqui nos bastidores para falar o quanto a tela chama a atenção do público mais novo, quanto ela prende a atenção das crianças, né? Então a questão é, qual é a idade correta para liberar uma rede social para criança? Como é que tu sabe que essa criança está pronta para também se proteger na rede social? É um desafio enorme, né? Essa discussão. A gente tem hoje como base, por média e por legislações estrangeiras, inclusive, trazer a possibilidade de entrar em redes sociais a partir dos 13 anos. Tá? Mas a gente sabe que na realidade não é assim que Não, funciona, né? Inclusive, muitas vezes facilitado e incentivado pelos próprios pais. Então, eu acho que a ideia é justamente a gente garantir que não haja excessos, né? Que as crianças estejam em ambientes controlados, com redes sociais com acesso limitado, restrito, e que a gente tenha um mínimo de bom senso. Eu acho que hoje é a a palavra palavra, né? é a palavra de ordem, assim, para que a gente não tenha uma exposição indiscriminada e coloque essas crianças em risco.
E se isso acontecer, se houver essa exposição indevida, se houver uma exposição que não foi consentida ou consentida pelos pais, como é que a gente faz para se proteger? O que que tem que fazer? É, é, é um desafio também, a gente precisa garantir que isso seja restrito, que seja parado, né? Uhum. Essa exposição indevida, vamos colocar assim. Então é importante que a gente faça uma coleta de provas aí, de evidências daquilo que foi exposto indevidamente, acesse aquelas plataformas, aqueles canais em que houve uma divulgação indevida, né? E tente também, eventualmente, se for uma situação mais grave, que gere aí um contexto criminal, eventualmente buscar uma responsabilização, denunciar a polícia, denunciar o Ministério Público, para que as ações sejam tomadas adequadamente e, eventualmente, também no âmbito civil, pedir uma indenização pela exposição indevida. E aí vem uma questão muito importante, porque nas escolas hoje, por exemplo, Fernando, a gente tem o colega, o coleguinha, que, eu tenho celular, tu não tem, eu posso, meu pai deixa, o outro não deixa. Então, tem um grande envolvimento, né? A criança chega em casa e acaba, por muitas vezes, conversando ou falando para os pais o que o colega fez. É Uhum. aquela coisa da criança, que não tem a maldade, ela só está relatando o fato. E aí vem uma pergunta muito importante. A escola também usa as redes sociais para divulgar. Eu sei que por muito tempo, com a rádio, a veículo de comunicação que eu ainda atuo, a gente fazia ações em escolas e tinha um cuidado gigantesco com o uso da imagem das crianças. Mas como é que funciona a escola nesse meio todo? Porque ainda não é o local de ensino, né? Sim, a escola é um ente controlador de dados pessoais, né? Então, ele coleta esses dados tanto dos pais quanto das próprias crianças, tanto para prestar o seu serviço educacional, como para divulgar o seu serviço, tanto nas redes sociais como em outras mídias. Então, ela, dentro desse papel de controladora, tem uma responsabilidade enorme no tratamento desses dados pessoais e deve se atentar aí à conformidade legal. Nesse sentido, criar políticas de privacidade, né, dar Uhum. transparência ao tratamento, eventualmente, se for fazer o uso de imagem de uma criança, de um adolescente, recolher um termo de uso de imagem, De poder utilizar pedir o isso, né? consentimento, né, tem um termo de consentimento expresso, específico, em que a pessoa manifesta, o responsável legal manifesta autorizando o uso daqueles dados pessoais. Então, é uma série de procedimentos, vamos colocar assim, Sim. para que haja essa conformidade legal e eles atuem com responsabilidade e com legalidade. Isso é muito importante, mas para ter responsabilidade, para ter legalidade, o nosso país tem que ter leis que sejam cumpridas, né, da forma legal sempre, que não exista o jeitinho brasileiro de burlar essas. Como é que tu vês o Brasil hoje? Está preparado? Tem um certo estudo para isso? Tem, o que está na prática acontecendo? O Brasil tem um arcabouço legal que Sim. trata da privacidade, da proteção de dados, inclusive em âmbito constitucional, né? Uhum. A nossa Constituição trata dessa questão. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também traz ali elementos normativos visando o melhor interesse da criança e do adolescente. Temos o Marco Civil da Internet, a gente tem leis esparsas aí, criminais, trazendo questão de cyberbullying, de assédio, etc. Então, a gente tem um arcabouço legal muito razoável, muito normativo mesmo, Sim. extenso, abordando essas questões. Mas não é suficiente porque o alcance é limitado. A gente tem hoje É. questões que extrapolam a legislação, a legislação está sempre correndo atrás, né? Ela quer sempre regulamentar aquilo que já existe. Então, hoje, por exemplo, está em pauta, a gente tem diversos projetos de lei em pauta visando regulamentar redes sociais, fazer o regulamento do uso ético da IA. Então, ainda estamos em evolução e é um tema mundialmente discutido hoje em dia. Pois é, para falar aí de ética, né? Ética da IA. Como é que a IA está impactando as redes sociais, principalmente na questão das crianças? A IA é o nosso colega gênio, né? Sim, Qualquer coisa que você tudo é IA. pergunta, tudo ele sabe, tudo ele responde. É. E isso, dentro do contexto de criança e adolescente, é muito arriscado, porque, para além das questões preditivas do que ele pode responder, ele pode direcionar o comportamento da criança, do adolescente, e ele pode, inclusive, fazer diagnósticos, né, de que aquele comportamento da criança, imagina, ele detecta ou ele determina que a sua criança está triste, que a sua criança ela tem TDAH, enfim. E aí, a As no- partir disso, vai criando uma série de
contextos e comportamentos e evoluções que não necessariamente elas são reais. Sim, a interpretação né? de um sistema. Exato, de um sistema que não está ali, talvez, com elementos todos completos para que se forme um diagnóstico, né? Então, a gente tem um risco grande aí de um uso e de uma coleta excessiva, né? A gente não sabe quais dados estão sendo coletados, para que eles estão sendo usados, para qual finalidade, qual é o limite desse uso. Então, a gente tem aí grandes desafios em relação a essa questão. Aproveitando esse gancho, uma pergunta que eu te faço agora. Voltamos lá na nossa primeira conversa, a boneca com um IA, o boneco com IA, né? As novas ferramentas de interação, os jogos online. Como é que a gente se protege, né? Quais os cuidados que os pais, as famílias, nós devemos ter em relação a esses brinquedos? Para além de uma cobrança, eu acho, da comunidade, da sociedade, para uma legislação mais robusta, né? Eu acho que a gente precisa considerar aí essa educação que eu vinha falando, né? A gente ter um bom senso, ler ainda ali os termos de uso, ver o que está acontecendo, como é que esses dados são utilizados, para onde eles vão, quanto tempo eles ficam armazenados, é tentar entender se aquilo faz sentido e se você quer expor o seu filho a tal risco. Sim. Né? E aí fazer um uso restrito, com bom senso, sem excessos, para garantir que a gente tenha ali. Não acho que a solução seja censurar e ficar totalmente alheio a isso, né? São nativos digitais, a gente não consegue retroagir desse tanto, mas é usar com responsabilidade, sabendo o que a gente está fazendo. Isso é muito importante. Fernando, para a gente encerrar, que se fosse elencar 3 grandes pontos, 3 grandes dicas que você pudesse dar agora para um pai, para uma mãe, para um responsável por uma criança, para uma escola, uma instituição, quais seriam? Primeiro é que haja sempre considerando o melhor interesse do menor, né? É sempre pensar, será que faz sentido para aquela criança fazer esse tratamento de dados pessoais? Segundo, é empoderar essas crianças e esses adolescentes enquanto responsáveis, enquanto pessoas capazes plenamente, civilmente capazes, né? De tomar decisão, garantir que as decisões sejam tomadas no melhor interesse das crianças, ajudá-los. E eu acho que também é ter uma postura que seja referência. Então, a gente não pode exigir que a criança sequer olhe para o mundo digital se a gente está o tempo inteiro mexendo em tela, trabalhando no computador, usando o celular e a gente não dá atenção. Então, ter esse cuidado e a gente também ter essa responsabilidade conosco, acho que é super importante. Até porque a criança, ela é uma esponja, ela está absorvendo e ela vai no espelho de quem está sempre com ela. Exatamente. Maravilha. Muito obrigado, Fernando. O nosso papo aqui foi bem bacana, foi bem legal. E se você quiser saber mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados, cuidados com a sua criança, com o seu... Você que é responsável, né? E se você não é, que seja, a gente diz também sempre responsável, pode acompanhar isso e muito mais no Café com Bytes e também com a Fernanda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha. Ficamos aí logo mais um novo episódio do Café com Bytes.